Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Quem fala com vocês é o Bruno. Vamos começar aqui nosso Café com Traders, né? Sempre falando dos índices, principais índices do mundo, depois os contratos futuros que norteiam aqui nossa abertura da BMF, e a gente termina com as principais oscilações e os fluxos dos gringos aqui no Brasil querido. Bom, hoje começando pelos fluxos dos índices, tá? Nada muito agradável para quem está bullish, para quem está comprador. Hoje o dia tende a ser um pouco mais de venda do que ontem. Ontem foi um dia bacana, deu para se aproveitar principalmente nas primeiras horas, depois veio vários rebaixamentos de várias agências de ratings, aí, inclusive FMI, de algumas economias de recuperação, e aí a bolsa deu uma azedadinha. Porém, hoje deve abrir um pouquinho pior, tá? Hoje deve abrir em queda, na minha opinião. Temos DAX caindo 2,02, Grã-Bretanha também 2,34, Japão e Hong Kong, China acompanha, tá certo? Dow Jones é o único que segurou aqui 2,39 e o S&P já negociando 1,92 queda. Então hoje é um dia mais vermelho aí na manhã. Agora são 10 para as 8 enquanto gravo para vocês. Desse lado canhoto aqui a gente vê os futuros de energia. Também aqui sendo um dia chatinho para a nossa Petrobras e também para todas as empresas conectadas aí a petróleo, a commodity. Então ele volta a ser negociado abaixo dos $30, isso no contrato futuro do Brent, então 28,57, e o bruto leve, né, está sendo negociado abaixo de $20. Então quedas expressivas no petróleo, expressivas. Isso não é muito bacana para grande parte da nossa bolsa, já que a Petrobras tem uma participação enorme no nosso índice. Portanto, o dia deve ser puxado para baixo e a abertura para quem opera day trade aí no mini índice deve ser um pouco chatinha, deve ser para baixo, tá certo? Aí dependendo de como andar a carruagem entre as 9 e as 10h30, a gente pode ter uma abertura dos papéis amena, pelo menos lateral, tá? Mas a ideia é que seja a abertura dos futuros em queda e o mercado à vista a gente espera um pouquinho mais, mas deve ser lateral barra queda. Minérios de ferro, a notícia positiva aqui entre as commodities, tá certo? Uma valorização de 0,49, neutro para a valorização, então Vale, Gerdau, CSN, Uzi Minas, tá ganhando um fôlego por aqui. Tá? Quando a gente pula para o agrícola, nós temos café, oscilando bastante café, né? Menos 2,13, soja subindo hoje, interessante aí, tá? Trigo caindo 2,14 e milho também neutro, né? Entre neutro e caindo levemente 0,15%. Então as empresas aí de ração aqui no Brasil, principalmente commodities de grãos, tem aí um índice bacana que é soja, pelo menos hoje está sendo negociada em neutralidade barra um pouquinho de positividade para ela, 0,15%. Bom, agora vamos ver a proteína aqui, sempre colocando para vocês. Então, futuro de gado e suínos, novamente, hoje a gente tem um pouco diferente, né? Ontem os dois estavam caindo, hoje gado engorda, sobe, tá? Suínos desce. Para o gado em pé está tranquilamente aí quase 3% de alta, tá? Esse, se eu não me engano, é o principal indicador aqui das nossas exportações para a precificação da proteína, então é interessante. Uma subida hoje de 2,97, o que deve ser interessante para os frigoríficos, tá certo? Commodities de alimento, custos estão caindo, tá? Porém a proteína subindo, então isso me parece uma combinação ótima, somado ao dólar alto, tá? Minerva, Marfrig, Brasil Foods, certo? Dentro JBS, felizes aí no dia de hoje, pelo menos no intraday, deve ser um dia para elas. Se o mercado vier a cair, elas devem manter uma queda menor ou até lateralizar, tá certo? Interessante aqui como é que tá os futuros dela. Fluxo gringo hoje sobre o juro. Então o juro eles continuam comprando. Então aquela tendência que ontem eu tinha falado para vocês, olha, talvez lateralize, tá? Tomou mais uma pancadinha de compra. Então o gringo está apostando na elevação de juros, tá apostando num teto, num piso atingido. E agora a tendência é a subida de juros. Então interessante eles comprando o juro, tá? Aqui já desde dia 12 para 15 de março, tá? Completando um mês de compras consistentes, tá? Ontem a variação foi positiva, o saldo ainda está negativo, como vocês podem perceber, mas vem aqui a um ritmo bem forte de compra, tá certo? Realização barra compra. Legal, já o dólar intensifica a sua venda,
tá bem consistente aqui. O dólar não é uma queda, não é uma venda forte como foi a compra, tá? Mas tem sim aqui um certo declive, vamos dizer assim, tá? E saldo já é negativo no mês e também negativo no dia. Então, para o contrato de abril, tá? A gente tem ainda alguns dias, meio mês ainda para ter esse contrato aqui sendo negociado. Venda, realizando aqui, pondo no bolso a quantidade enorme, exorbitante de compra que eles fizeram, tá? Então, interessante esse movimento de venda dólar, talvez seja bolsa lateral, tá? E dólar queda, ou dólar lateral também. Então, sem tendência de alta para ambos os instrumentos financeiros, aí, pelo menos no curtíssimo prazo, tá certo? Já quando a gente pula para o Ibovespa futuro, esse lascaram venda ontem. Então, ontem realmente sacramentaram venda, tá? Então, agora o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo contrato futuro e comprando bolsa, comprando ações, tá? Então, a gente vê saldo aqui interessante. Hoje é o vencimento do contrato futuro, então essa venda característica aqui para zerar a posição, e hoje, exatamente hoje, rola o contrato. Então é importantíssimo que não só amanhã, dia 15, mas dia 16, a gente perceba como foram as aberturas de contrato do contrato seguinte, né? Hoje vence o J, se eu não me engano, já não será mais negociado e começa o próximo contrato. É muito interessante ver a primeira semana do novo contrato para que eles montem a posição com objetivos aí de bimestrais, né, de 2 meses mínimo, certo? Então, variação ontem foi de realização de venda. Bacana quando a gente pula para a bolsa ao contrário. Então, pela primeira vez a gente vê subida com pullback do preço, ou seja, preço repicando para cima aqui, tá? E fluxo investidor estrangeiro também fazendo compras, tá? Lembrando, esses caras aqui são transatlânticos, tá? Eles demoram para fazer compras, não será uma compra somente, mas é muito bom, né, para quem está otimista com a bolsa, ou pelo menos, difícil falar otimista nesse momento, né, mas para quem está segurando aí posições na bolsa, o fluxo está sendo comprador. Isso quer dizer que na região aqui dos 68 a 74 tem médio, ou seja, tem ponto de entrada de gringo, tá? Tem ponto de entrada de gringo. Isso é legal para quê? Se o preço, porventura, hoje das ações retraírem e amanhã eu chegar no café e tiver aqui mais compra, tá? Então preço caiu, tá? É isso que eu quero ver, preço cair e gringo comprar. Isso para mim é sinal muito bom de que o pullback, pode ser um pullback para mais uma pernada. Bom, o que eu quero ver então é o preto do gráfico aqui, certo? Cair, tomar uma pancadinha, tá? E esse verdinho aqui, mínimo lateralizar, ou melhor ainda, comprar, tá? Quando a gente tiver aqui a interseção desses dois, será muito bom, tá? O cruzamento então é sensacional. Isso quer dizer que se vier para baixo pode ser um ombro, cabeça a ombro, tá? Muito provavelmente, tá? Então é interessante saber que a região de compras já se iniciou e eu estou aqui entre 74 mil e 72 mil aqui, eles começaram a comprar, certo? Então isso é importante, tá? Para o curtíssimo e curto prazo. Aqui nós tivemos um saldo ontem positivo de compra deles, mas ainda o acumulado tá de venda. Então, fechando por aqui, a gente passa para as principais oscilações de ontem. Então, as ações mais negociadas, eu trago para vocês sempre uma listinha aqui de 5 a 10 ações. Então, de novo, quem que nós temos aqui desde semana passada performando com alto volume? Cogna e Domo. Domo, de novo, entrou aqui na top 5 de ações mais negociadas, não costuma estar aqui, tá? Outra ação que não costumava estar aqui, IRB. Então, IRB invade também essa parte de ações mais negociadas. Interessantíssimo aqui, se vocês quiserem, até faço questão de adicionar aí um café da tarde ou mais um conteúdo aqui no canal para olhar não só o fluxo, tá, da bolsa, mas olhar o fluxo de cada ação, tá? Então, a BMF ela disponibiliza o fluxo em cada ativo, tá? Então é interessante você que está na IRB, está vendo ela se recuperar, a dica que eu dou é olhar o mesmo fluxo que eu estou vendo aqui, só que para a IRB, tá certo? Para ver quantos estrangeiros estão comprando, qual que é o saldo, quantos institucionais brasileiros estão comprando, qual que é o saldo. Aí você vê qual é a onda dos tubarões, se eles estão andando na mesma
a direção ou se estão opostos. E aí você escolhe um lado, simplesmente assim. Então esses são os destaques, tá, das ações mais negociadas. Agora vamos para as maiores altas. Então Vivir, que a construção civil no meio dessa pandemia está aqui, tá certo? Temos também BRKM. E agora, o que eu posso destacar? IRB de novo, obviamente. IRB grande destaque, tá? IRB grande destaque, tá? Aqui, olha, uma ação, vou fazer um disclaimer, eu tenho Triunfo, tá certo? Inclusive já tá, não, ainda não. Se eu não me engano tá 1,9 o meu médio, mas eu tenho Triunfo sim, tá? Triunfo aqui performando então nas maiores altas. Mas, assim, especulação total, né? 14 centavos também ela subiu, então ação muito próxima de zero. Qualquer altinha já performa aqui nas maiores altas, certo? Triunfo responsável lá pelo Viracopos, aeroporto ali, concessão de Viracopos. Não um setor muito interessante no momento. Bom, as maiores quedas, o que eu destaco para vocês? Não tenho nenhum destaque forte, não. Pelo menos aqui na primeira linha, não. Nenhum destaque a comentar. Não, maiores quedas eu passo. Sinceramente, eu não tenho nenhum destaque para comentar para vocês. Tá? Com isso, finalizo aqui o nosso café. Convido todos sempre a invadirem a descrição. Vocês que estão habituados, eu deixo sempre uma vinhetinha de final aqui, chamando vocês que são iniciantes. Do mais, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, tá bem organizada, dá para consumir bastante, tá, de conteúdo gratuito e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.